O objetivo desse projeto é promover mudança cultural e de hábitos em nossa sociedade, através de ações socioambientais, dialogando com o audiovisual como a criação de uma música autoral, distribuição de mudas e de sementes, de manejo e plantio, palestras com especialistas da área e muitos outros trabalhos, juntamente com o apoio dos meios de comunicação, órgãos municipais, privados e toda a sociedade. Para isso, convidamos 2 especialistas para nos responder algumas dúvidas sobre esse projeto. Bom, pessoal, eu sou a Bárbara, sou professora de Geografia e eu fui convidada para falar um pouquinho sobre plantio para vocês. Então, a primeira questão, quando a gente pensa em reflorestamento e plantio, é analisar as condições naturais daquele espaço. Então, as questões edáficas, de solo, as condições climáticas, qual é, as características de umidade, de temperatura que podem receber esse replantio, esse reflorestamento. Entender como é aquela dinâmica daquele espaço que você está arborizando novamente. Então, a gente tem muitas lições da natureza, né? Então, observar, conhecer o que tinha antes de ser degradado, para poder escolher com consciência aquilo que é mais natural para aquele ambiente. Apesar de eu, ser humano, estar reflorestando uma área, eu tenho que estar reflorestando essa área de acordo com a característica fitogeográfica daquela região. Então, entender como era antes para aquelas espécies que têm todo um ecossistema habitando e dependendo dela, que sejam essas as que sejam replantadas nas áreas. Então, qualquer plantio deve levar em consideração muito o que a natureza já nos mostrou que funciona ou não, e as características de alteração no ambiente e as características físicas também. A falta de árvore, de vegetação, cria condições de climas e microclimas e alterações de aumento de temperatura, aumento da época de estiagem, então a falta de umidade, que ocasionam aí para nós seres humanos uma série de doenças respiratórias, por exemplo. Eu consigo ter, por exemplo, em Ribeirão Preto, o centro da cidade de Ribeirão Preto, por ter menos árvores, por ser menos arborizados, menos áreas verdes, eu tenho um clima, um microclima que a gente chama, um clima bem restrito naquela área bastante urbanizada, de 3 a 4 graus superiores às áreas mais periféricas, longe do centro. Então, eu tenho uma alteração muito grande em todo o ecossistema, mas se essa falta de arborização for em áreas urbanas, for em áreas habitadas pelos seres humanos, eu ainda tenho problemas relacionados ao clima. Com relação ao meio ambiente, então, eu tenho a extinção da vida que dependia daquela vegetação, uma ausência, por exemplo, de infiltração de água no solo pelas raízes. Então aí eu posso ter um comprometimento tanto das águas subterrâneas quanto do reabastecimento de rios e lagos. Então um problema como a falta de vegetação desencadeia uma série de problemas. Eles começam como problemas locais e eles vão ampliando a escala conforme essa vegetação vai sendo retirada, não vai sendo reposta. Eu acho que é por isso que a gente tem tanto a aprender com as comunidades tradicionais. Então, os quilombolas, as populações de origem indígena, elas têm uma outra relação com as árvores, uma relação de pertencimento, de parte daquela sociedade. Então, eles nos ensinam muito como deve ser a nossa relação com os elementos da natureza, com os recursos que a gente chama de recursos naturais, porque a gente dá um uso financeiro para isso. Então, acho que a gente pode atentar para os ensinamentos dessas comunidades. As principais causas de desmatamento hoje são devido à monocultura, os plantios de forma de monocultura. Isso quer dizer plantios de uma única espécie em grandes extensões de terra, como é o caso dos plantios de cana-de-açúcar, de soja, de café e outros. E a construção civil desenfreada, que atende ao poder econômico e não se atenta
a vida na Terra, né? Então, esse desmatamento descontrolado que vivemos tem nos levado ao aquecimento global, à exaustão dos recursos naturais e à exclusão social. Infelizmente, nós vivemos um momento muito urgente, porque agora é a hora de mudanças. Nós temos que combater, esta palavra é estranha, é uma palavra de guerra, né? Combater, mas temos que combater o desmatamento. Não adianta só nós plantarmos se o desmatamento não para. Então, o desmatamento, ele tem que ser combatido. E, paralelamente, o plantio, porque não é só o plantio, é a revegetação, é a reconstrução, é a recuperação ambiental e a preservação ambiental. No geral, a gente tem o retorno do equilíbrio dos elementos naturais que formam aquele espaço, aquela paisagem. Então, se eu tenho um reflorestamento, eu tenho as raízes da árvore, por exemplo, segurando o solo em áreas íngremes, e isso evita qualquer deslizamento em épocas de chuva. São áreas as áreas reflorestadas são habitats de animais, funcionam inclusive como corredores ecológicos entre biomas diferentes. Então, se eu quebro esse corredor ecológico, eu deixo 2 biomas que trocam energia e matéria isolados, e isso causa um desequilíbrio e pode levar à extinção de algumas espécies. Dentro do ambiente urbano, o replantio traz conforto térmico. Existem pesquisas, inclusive, com relação à parte mais psicológica de trazer bem-estar, né? Então, essa sombra fresquinha causa na pessoa uma sensação de bem-estar em ambientes urbanos, tira um pouco do estresse que é a vida nas cidades. Então, são questões bastante profundas. Eu posso pensar desde o que representa uma raiz de árvore para o meio ambiente e uma copa de árvore. Então, eu tenho a copa como habitat dos pássaros, aquele tronco com fungos que auxiliam na qualidade do ar. Descendo para as raízes, elas seguram o solo, ajudam a absorver água em excesso de chuvas, ainda criam caminhos entre as suas raízes para o reabastecimento de águas subterrâneas ou água de rio e lago. Então, é primordial que seja um dos elementos primeiro pensado num zoneamento urbano ou numa organização de agricultura e de pecuária, né? Porque grande parte das florestas do Brasil, da retirada da vegetação nativa do Brasil, está relacionada à agricultura e pecuária. Como viver em harmonia com a natureza, né? Como viver? Infelizmente, nós humanos nos afastamos tanto da natureza e esquecemos que nós somos a própria natureza. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é nos reconciliar com a natureza e entender que nós somos parte dela. Nós não estamos no centro da natureza, nós somos parte do elo da natureza. Nós fazemos parte do elo dos animais, de todas as coisas existentes, de toda a criação, nós fazemos parte de toda a criação. Nós podemos dizer que nós temos o papel de guardar e cuidar da criação. Esse é o nosso papel verdadeiro. E não nos acharmos mais importantes ou superiores ou isso ou aquilo. Não, nós temos o papel de guardar e cuidar da criação e somos a própria natureza. Então, quando nós introspectamos e entendemos e resgatamos dentro de nós o amor pela natureza, o verdadeiro amor, entendemos que a natureza vive sem nós, mas nós não vivemos sem a natureza, nós passamos a olhar para essa natureza de forma diferente, nós passamos a nos comportar de forma diferente. Primeira coisa é entender que nós temos que mudar. A humanidade não pode continuar nesse caminho de ter sobre o ser. Vou trazer para vocês, para responder a última questão, um autor que eu gosto muito, que é o Ailton Krenak. Ele é um líder indígena que tem grande visibilidade
Tem um vídeo icônico dele pintando o rosto, falando no Congresso sobre a demarcação de terras indígenas, que é muito importante para a manutenção da biodiversidade brasileira, né, dos quilombolas, dos indígenas. Então, as comunidades tradicionais sempre têm muito a ensinar a gente. Durante a pandemia, ele escreveu 2 livros. Um deles é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e que é um compilado de palestras que ele deu e de questionamentos que ele fez durante entrevistas. É bem curtinho, mas muito profundo. O livro foi um dos livros que me marcou em 2020, quando tudo começou, né, a degringolar. E nesse livro ele traz um questionamento. A partir de que momento o ser humano deixou de ser parte da natureza? Como nós não somos um elemento natural? E aí ele conta uma história de uma anciã, e um pesquisador foi entrevistá-la e ficou esperando. Aí ele perguntou para uma pessoa que estava acompanhando ele, que fez esse contato entre a aldeia e o pesquisador: escuta, por que ela não vem falar comigo? Porque ela está numa conversa. Aí ele: mas eu não tô vendo ninguém. Ela tá conversando com uma pedra, que só tinha uma pedra onde a anciã estava. Aí o contato falou: ela tá conversando com a pedra é a irmã dela. Eu acho que é uma história simples, e pra gente que é urbano, pra gente que é capitalista, que vive num sistema contemporâneo de tecnologia digital, quanto a essa informação é difícil de digerir. E quanto pra gente é difícil entender que a derrubada de uma árvore não é algo sem sentido, inanimado ou com função, né? Mesmo porque não é preciso ter função na natureza. Todos esses desastres ambientais são fruto do aquecimento global, e o aquecimento global é o resultado das nossas ações e atitudes. As pessoas ainda querem manter um padrão de vida, um padrão de consumo, um padrão de poluição que não dá mais. As pessoas não querem acordar, mas nós temos que acordar, porque se a gente não acordar por bem, nós vamos acordar por mal, e é isso que já está acontecendo. No momento que a gente transforma toda a natureza em mercadoria, eu tenho esse distanciamento, e aí eu tenho o lucro pelo lucro e o caos ambiental, né? Tanto é que a gente tem as mudanças climáticas gritantes, urgentes, sendo pauta de reuniões internacionais. Então, para a gente viver em harmonia, para a gente ter uma relação mais saudável, eu acho que a gente tem que observar, diminuir a nossa soberba de espécie humana e entender que a gente faz parte dessa colônia, desse ecossistema, desse grupo. Seja eu empresário, seja eu professor, seja eu da multimídia, eu tenho que trabalhar para que o que restou ou o que possa ser restaurado ainda traga resultados positivos. Concluímos que devemos cuidar para não acabar. Nossa mensagem estabelece diálogo entre a natureza e o ser humano e sua ação nas mídias sociais, para deixar nossa mensagem de preocupação com a degradação do meio ambiente e sua recuperação. Ainda dá tempo. Deixa germinar a semente do amor, deixa florescer a esperança. Vamos de mãos dadas preservar o que se tem. Amanhã há de nascer. É preciso
acabar. É preciso cuidar, toda vida é sagrada. É preciso cuidar para não acabar, para não acabar. É preciso cuidar, toda vida é sagrada. É preciso cuidar, é preciso cuidar para não acabar, para não acabar. É preciso cuidar, toda vida é sagrada, toda vida é sagrada. Deixa germinar a semente do amor, deixa florescer a esperança. Vamos de mãos dadas preservar o que se tem. Novo amanhã há de nascer. É preciso cuidar para não acabar. É preciso cuidar, toda vida é sagrada para não acabar. É preciso cuidar, toda vida é sagrada, toda vida é sagrada. É preciso cuidar, toda vida sagrada.